Caros irmãos, paz de Deus e shalom. Conforme nós havíamos falado com referência ao livro de Atos dos Apóstolos, a qual nós já havíamos feito uma apresentação, agora daremos a continuidade a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, uma obra literária guiada pelo Espírito Santo que faz parte das Santas Sagradas Escrituras. Caríssimos irmãos, nós vamos falar hoje sobre o autor. Parece não haver nenhuma dúvida para nós hoje quanto ao fato de que Lucas, o médico amado, conforme Gálatas 4, versículo 14, autor do terceiro evangelho, seja o autor do livro de Atos. Assim sendo, somando o evangelho de Lucas e o livro de Atos, isso faz de Lucas o mais prolífero autor de todo o Novo Testamento. Essas duas obras juntas totalizam mais do que um quarto do volume do Novo Testamento, a menos que considerássemos a Paulina, a Epístola aos Hebreus. Nós sabemos que o livro aos Hebreus não foi escrito, pelo menos não há o nome de quem escreveu o livro de aos Hebreus. Nesse caso, seria então, se fosse Paulo, o apóstolo Paulo, o mais copioso escritor do Novo Testamento. O fato de ser Lucas, o autor do terceiro evangelho, também o autor do livro de Atos, é algo universalmente aceito. Os dois volumes constituem duas divisões de uma mesma obra literária. O texto do livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, mostra que o autor sagrado tenciona que esses dois volumes fossem tidos como um todo, já desde o ano 185 depois de Cristo. Em um escrito de Irineu, temos uma afirmação de que Lucas é autor de ambos os livros. Também poderíamos acrescentar isso, o testemunho do cânon de Muratori. Leva esse nome em função de Ludovico Antônio Muratori, no ano de 1672, e depois faleceu no ano 1750. Bibliotecário e arquivista na Biblioteca de Milão, que celebrizou-se pela descoberta da mais antiga listagem dos livros do Novo Testamento, denominada Cânone Muratori, como fazem igualmente os testemunhos de Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo. Essa era a tradição corrente na época. Evidências linguísticas dão apoio às reivindicações do prefácio do Evangelho de Lucas, bem como as declarações constantes nas tradições aqui citadas. Você pode me perguntar, quem foi Lucas? Quanto à vida particular de Lucas, pouco conhecemos. A tradição registra que ele era gentil, possivelmente de Antioquia da Síria. Falava o grego fluentemente, era um médico de refinada educação e, após convertido ao cristianismo, abandonou as funções médicas e se dedicou a viajar com o apóstolo Paulo, de quem se fez médico e amigo inseparável, conforme indicado nos textos de Atos, capítulo 16, versículo 10 e 17, e no capítulo 20, versículo 5, e no capítulo 21, versículo 18, e no capítulo 27, versículo 1, e no capítulo 28, versículo 16. A menção nos mostra que Lucas foi companheiro de Paulo em grande parte de seus trabalhos missionários. Acompanhou o apóstolo desde Troade até Filipos, viagem memorável durante a qual Paulo levou as boas novas do Evangelho desde a Ásia até a Europa, em viagem posterior. Lucas continuou com Paulo de Filipos a Jerusalém
esteve com ele enquanto durou o seu encarceramento em Cesareia, daí acompanhando-o até Roma, de onde, nos tristes dias de confinamento do apóstolo, mostrou-se fiel a toda a prova. Nessa fase de sua vida, abandonado, o apóstolo Paulo estava ali se sentindo abandonado por seus cooperadores. Ele escreveu, o apóstolo Paulo: somente Lucas está comigo. Isso está escrito em 2 Timóteo 4, versículo 11. Segundo a tradição, Lucas sofreu martírio, tendo sido enforcado em uma oliveira na Grécia. Vemos, irmãos, o quanto a igreja foi perseguida. O livro de Atos contém uma história maravilhosa. Há nela uma história do esclarecimento e do desenvolvimento da igreja cristã, bem como da proclamação do evangelho ao mundo, então conhecido, claro, naquela época. É um relato do ministério de Cristo continuando a sua obra através dos seus servos. Podemos dizer que o livro de Atos fala da ascensão, da descida e expansão e a ascensão de Cristo, e é seguida também pela descida do Espírito Santo, por sua vez, seguida também pela expansão do Evangelho. Por isso que hoje temos que valorizar as Sagradas Escrituras, que é a infalível Palavra de Deus. Mas, continuando, vamos falar agora, irmãos, o propósito, data e destinatário do livro de Atos. Ao escrever o livro de Atos, Lucas demonstra ser um historiador de primeira grandeza. Isto é provado pela absoluta exatidão nas suas narrativas e registros, pela firmeza de propósito, pela seleção cuidadosa e lógica do material literário e seu uso correto. Escreve Atos com um propósito claro: fazer com que cada episódio narrado encontre correlação. Ele omite todos os detalhes desnecessários, por isso sua obra demonstra unidade, clareza e vigor. Como consequência, temos no livro de Atos não simples memórias inspiradas, nem tampouco extratos acidentais de um diário ou ainda uma coleção incoerente de tradições apostólicas, mas sim um livro que se constitui em um monumento do mais refinado acabamento, que demonstra a operação clara do Espírito de Deus. Ao escrever Atos, Lucas tinha em mente o propósito de narrar a história da formação, do desenvolvimento e expansão da igreja. Claro que isso era plano de Deus, por isso que nós temos que crer que ninguém segura ou barra o anúncio das palavras que estão nas Sagradas Letras. Falando novamente de Atos, começou em Jerusalém, concluindo em Roma, portanto, não era o propósito de Lucas simplesmente escrever as bibliografias de Pedro, de Paulo ou de outros apóstolos. Ele fala desses personagens somente enquanto suas atividades têm relação com o propósito principal, que é o de mostrar como se formou a igreja e como ela se abriu para receber os gentios, como se estendeu a Jerusalém e alcançou partes da Ásia e chegou até Roma. Também não foi seu propósito escrever tudo o que sabia acerca da igreja local ou das igrejas locais, fora de Jerusalém, como Antioquia, Filipos, mas apenas mostrar como testemunho dos pregadores do Evangelho, e então contribuiu para a formação de várias comunidades cristãs e como viriam influir para que a obra de proclamação do Evangelho alcançasse todo o mundo. Nós sabemos, irmãos, que quando falamos aqui de igreja, não estamos citando instituições nem igrejas de pedra, estamos citando igrejas vivas. A palavra igreja, ela pode ser entendida tirados para fora, porque nós fomos tirados para fora do mundo.
e também é interpretada como reunião de pessoas, sabendo que na época as igrejas, podemos assim dizer, se reuniam em comunidades, não em prédios ou instituições como nós vemos hoje. A Igreja Apostólica, ela estava sim alicerçada em Cristo Jesus, sem nenhuma influência política ou institucional. O livro de Atos foi escrito presumivelmente, correto? Por volta de 60 depois de Cristo, ano da chegada de Paulo a Roma, admitindo-se que o livro não poderia ter sido escrito antes dos últimos eventos nele registrados. E é de se supor que Lucas o tenha escrito imediatamente depois do encarceramento de Paulo, que aconteceu no ano 60 em Roma. Esta é a data mais remota, tradicionalmente aceita como a que Lucas escreveu Atos. A data mais avançada possível é o ano de 150. Lucas foi companheiro de viagens missionárias de Paulo, pelo que presumimos não poderia ser um homem de idade muito diferente da do apóstolo Paulo. Por isso, é pouco provavelmente que ele tinha vivido além do ano 100 depois de Cristo. Isso significa que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos devem ter sido escritos antes desta data. Acreditamos não existir base para pensarmos que Lucas teria esperado mais de 30 anos para registrar as suas impressões, muitas das quais vividas como testemunha ocular. Em favor da data mais remota, 60 depois de Cristo, alguns eruditos são de opinião que o livro de Atos não pode ter sido escrito após o ano 64 depois de Cristo. De fato, alguns sugerem a data 63 a 64, salientando o término abrupto do livro, o que faz supor que Paulo ainda não for executado a mando do imperador Nero. Deixando claro aqui que Nero era um homem muito cruel que perseguiu muito os irmãos no passado. Em cerca do ano 67 depois de Cristo, pois isso, se já houvesse ocorrido, o caso a morte de Paulo, não há dúvidas que Lucas também teria registrado esse tão doloroso acontecimento. Falando sobre o destinatário do livro de Atos, o livro de Atos, tal como os evangelhos de Lucas, foi escrito e destinado a um oficial de nome Teófilo, que em grego significa que ama a Deus. É discutível se era grego ou judeu ou prosélito ou cristão. Assim, o livro foi enviado a um membro da aristocracia romana, provavelmente residente em Roma. Atos foi escrito com a finalidade de apresentar a esse oficial e a outras pessoas interessadas uma defesa do cristianismo, para mostrar que não se tratava de um ramo herético do judaísmo, que não era uma organização política contrária ao Estado ou ao Império Romano. Sabemos que a Igreja não deve se envolver com política, nem com federações, nem com nada que venha sujar a sua integridade divina, porque a verdadeira igreja somos cada um de nós unidos num corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao assunto, segundo parece, não foi uma obra dirigida principalmente às comunidades cristãs da época, conforme sucede ao restante do Novo Testamento, mas antes visava circular entre os lançamentos literários daqueles dias para benefício do público leitor gentílico. Pelo menos parcialmente, trata-se de uma apologia apresentada ao mundo gentílico pagão, sobretudo à aristocracia romana, porque Roma achava que o cristianismo era algo que iria trazer algum prejuízo, sendo que nós sabemos que pregar Jesus Cristo não dá prejuízo para ninguém, apenas para o pecado, porque quem crê em Jesus Cristo abandona o pecado e vive livre debaixo da graça. Como disse o apóstolo, pela graça sois salvos por meio da fé,
Isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme escrito no livro de Efésios, no capítulo 2. Não é por isso, contudo, que haveríamos de eliminar o livro de Atos da lista das obras sagradas dirigidas à Igreja Cristã Universal, como se não tensionasse explicar aos cristãos as origens e os primeiros passos do cristianismo que prestavam validade à sua missão de âmbito universal. Agora, irmãos, eu vou falar sobre o caráter histórico e a ênfase apologética do livro de Atos. O valor histórico do livro de Atos tem sido amplamente confirmado pelas descobertas arqueológicas. Sua importância apologética e de estudos da Escritura não diminui a sua minuciosa exatidão histórica, ainda que aquelas controlem sua seleção e representação dos fatos. Lucas coloca sua narrativa dentro da moldura da história contemporânea. Suas páginas estão repletas de referência aos magistrados das cidades, aos governadores provinciais, aos reis visitantes e outros. Essas referências provam que estão corretas quanto ao lugar e ao tempo em questão. Com um mínimo de palavras, Lucas transmite a autêntica cor local das muitas cidades mencionadas em sua história. A descrição que faz sobre a dramática viagem de Paulo a Roma, no capítulo 27, permanece ainda hoje como um dos mais importantes documentos sobre a antiga arte da navegação. ênfase apologética. Tanto em seu Evangelho como em Atos, Lucas se preocupa em demonstrar que o cristianismo em nada se constituía uma ameaça à lei e à ordem do Império Romano. Lucas, no Evangelho que escreveu, registra Pilatos por 3 vezes, pronunciando que Jesus era inocente em relação a qualquer perturbação da ordem política. Lucas 23, 4, 14 e 22. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi levado ao matadouro para perdoar os nossos pecados. Hoje muitas instituições se envolvem com federações e com outras instituições políticas contrárias à fé cristã. Isso não é admissível para aquele que quer realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Muitas acusações semelhantes foram feitas aos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Nós podemos comprovar essas perseguições, por exemplo, os pretores de Filipos aprisionaram Paulo e Silas, alegando que eles estavam interferindo nos direitos da propriedade privada, quando libertaram uma jovem do espírito de adivinhação. No entanto, foram obrigados a soltá-los, desculpando-se por sua ação ilegal às autoridades de Tessalônica. Sabemos que Paulo era cidadão romano também. Perante quem Paulo, as autoridades tessalônicas, perante quem Paulo e os seus cooperadores foram acusados de sedição contra o imperador. Contestaram-se em encontrar cidadãos do lugar que garantiam o bom comportamento dos missionários, ou seja, de Paulo e os seus companheiros. Uma decisão ainda mais significativa foi a tomada por Galho, o procônsul de Acaia, que desconsiderou a acusação de Paulo pregar uma religião ilícita, segundo alguns líderes falavam, os líderes de outras crenças de Coríntio. Haviam acusado o apóstolo Paulo a aplicação da prática do cristianismo, que compartilhava da proteção assegurada pela lei romana ao judaísmo. Em Éfeso, Paulo desfrutou da amizade das autoridades e foi exonerado pelo escrivão da cidade da acusação de haver insultado o culto a Diana, a deusa dos Efésios. Sabemos que quando Paulo
pregou na frente do templo da deusa Diana, ele nem precisou falar nada sobre aquilo, porque o assunto de Paulo era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Judéia, o governador Festo e o rei visitante de Agripa II, o rei chamava Agripa II, concordaram que Paulo não cometera qualquer ofensa que lhes fizesse merecer a morte ou aprisionamento, e que de fato estavam dispostos a libertá-lo caso ele não tivesse apelado para César. Mas nós sabemos, irmãos, que isso foi um plano de Deus e Paulo também estava preparado para passar por aquilo que ele passou, porque Deus já o havia preparado. Poderíamos perguntar, entretanto, por que motivo a marcha e o progresso do cristianismo foram marcados com tanta frequência por agitações públicas, já que os cristãos eram tão ordeiros e obedientes à lei do império? A resposta, irmãos, é clara. O inimigo da obra do Senhor sempre quer fazer com que ela não vá para a frente. Mas operando Deus, quem impedirá? Podemos dizer que o Senhor sempre trabalhará em favor do seu povo. Assim como o Evangelho apresenta os principais sacerdotes saduceus de Jerusalém, forçando Pilatos a sentenciar Jesus à morte contra o seu próprio parecer, assim também no livro de Atos são os judeus que também, aqueles que ainda não haviam crido em Jesus Cristo ou em Yeshua, porque sabemos que muitos judeus também haviam crido naquela época. Porém, muitas das vezes, eles também acusaram Paulo, que também era judeu, porém convertido ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, enquanto, por um lado, o livro de Atos registra as conquistas do Evangelho nos grandes centros de gentios da civilização imperial, por outro lado, registra sua progressiva rejeição por maioria das comunidades que criam em outras crenças e que estavam em desacordo ao Evangelho de Cristo. A manifestação do Espírito Santo é algo maravilhoso que predominou no livro de Atos. A promessa do derramamento do Espírito Santo, feita pelo Cristo ressurreto, cumprida entre os discípulos no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Isso, irmãos, foi algo importantíssimo para o revestimento dos filhos de Deus, dos servos de Deus que iriam anunciar o Evangelho. Então sabemos que, através disso, eles foram cheios do Espírito Santo e foram enviados a lugares, vários lugares. O avanço do Evangelho continuava. O Espírito Santo guiava os movimentos, como guia até hoje, dos pregadores que são sinceros. Como, por exemplo, vemos lá em Filipe, vemos também Filipe, não é? Que foi guiado, quando nós lemos ali em Atos 8, 29 e 39, e também Pedro, quando lemos em 10 de Atos, versículo 19, Paulo e seus companheiros em 16 de Atos, versículo 6, ele orienta a igreja de Antioquia a enviar Saulo e Barnabé à Ásia como os primeiros missionários da igreja. Capítulo 13, versículo 2. Vejamos, irmãos, que o Espírito de Deus sempre teve a liberdade de trabalhar no meio do seu povo. Por isso, tenhamos cuidado, irmãos. Hoje existem instituições que estão se afastando da direção e guia do Espírito Santo e deixando de obedecer à sua voz. E isso, infelizmente, é muito triste neste século atual que vivemos. Então, irmãos, conforme tudo isso que passamos aqui hoje, daremos continuidade em outro vídeo a respeito destas coisas tão maravilhosas que estão no livro de Atos dos Apóstolos. Depois passaremos a falar a respeito do primeiro capítulo até o último. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso apenas é algo muito simples, porém é feito de um coração sincero, com toda a humildade.
Orem por nós, e nosso motivo de fazer isso não é para ganhar nenhuma coisa material ou alguma finanças, não. A nossa intenção é que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado. Você que ainda não leu o livro de Atos, comece a ler. E você que já leu, continue lendo a Bíblia. Não deixe de examinar as Escrituras, de estudar com profundidade e de buscar sempre a guia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, é o que eu desejo, este humilde servo que também está aprendendo junto com vocês. Paz de Deus e shalom a todos. Até a próxima.